A palavra do Senhor hoje encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 a seguir. Ouçamos a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convirta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Falamos ontem, sobre as profecias bíblicas que estão se cumprindo. O profeta messiânico, que é o profeta Isaías, ele vem fazer uma colocação tão interessante quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus, na sua grandeza, de Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, como disse o profeta Abacuque, que os olhos do Senhor, o Senhor é tão santo, que os olhos do Senhor não misturam de maneira nenhuma a sua visão nessas coisas tão estragadas e podres que existem sobre a terra. Estou aqui falando parte que o profeta escreveu e parte com minhas palavras. Para entender de que Deus, quando o homem busca o Senhor de verdade, ele o encontra. Tiago, escrevendo, ele disse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Mas a Bíblia vem dizer que deixe o homem o ímpio o seu caminho, Ele está dizendo: olha, converta ao Senhor, porque ele é grande em perdoar. Deus está simplesmente usando o profeta para dizer ao povo da sua época e para que chegasse até nós: olha, busque o Senhor, aproxime de Deus, chegue a Ele, mas peça a Ele para tirar de dentro de você toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, para que você possa ser diferente. Então, a Bíblia vai continuar mostrando que a palavra que Deus dá ao homem e que autoriza ele a ministrar, ela não volta vazia. Ela vai encontrar alguém para que o coração receba e produza 30, 60, 100 por um, como a parábola do semeador. E nessa noite, eu venho te dar um conselho: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Por quê, pastor? Porque eu te digo uma coisa: a Bíblia nos faz entender em todas as suas letras e todos os seus escritos de 66 livros
que assim como Elias foi levado ao céu no redemoinho, e que nós entendemos que o redemoinho foi criado pelo Espírito de Deus para levá-lo, porque ele não foi levado no carro de fogo, porque o carro de fogo separou Eliseu e Elias, para Eliseu ficar do lado e Elias ser arrebatado aos céus. Mas ele foi levado no redemoinho, e aquele redemoinho representa o Espírito de Deus. Imagine, porque aquele momento nos faz entender que assim também será tirado aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que falam do amor desse Cristo maravilhoso a muitas vidas, também serão tirados da terra, como foi Elias. Pastor, mas como o senhor pode dizer isso? Porque o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, daquilo que vai acontecer, e que já aconteceu, e que ainda vai acontecer, e que vai acontecer ainda. O Velho Testamento nos mostra lá no passado como serão os dias de hoje, os dias de amanhã e os dias futuros. Tudo que lá foi mostrado e aconteceu e que ficou escrito para nos orientar, para nos fazer entender que o Deus que cuida de nós, Ele é um Deus zeloso. Então, assim como Elias foi levar o povo que o Senhor vai encontrar na terra, com certeza que está com os olhos fixos sobre eles, que eles estão trabalhando e lutando para alcançar o reino de glória, o reino celestial. Eles serão tirados. Mas agora eu te trago uma notícia. Mas da terra também será tirado o Espírito de Deus. Agora imagine uma coisa. Eu ouvi isso hoje de um ex-drogado. Eu ouvi isso hoje, fiquei prestando atenção no que ele estava falando. E ele fazendo uma colocação: eu tenho depressão, eu tenho uma doença que não cura, que é incurável, mas a minha mãe me ensinou que quando eu leio a Bíblia e que eu não preciso buscar por terceiro, eu falo diretamente com Jesus, e quando eu falo com Jesus: Senhor, eu estou voltando a ter depressão, eu estou voltando a ter aquela melancolia, eu estou voltando a ter aquela tristeza, e ele falou para todos os companheiros que estavam à volta dele: do outro dia eu levanto novinho em folha. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui. É um ex-jogador de futebol, jogou no Vasco, um ex-drogado, fez muitos gols, e ele disse isso. Olhe, se ele estava dizendo, e ele disse: eu não vou em nenhuma igreja, eu não sirvo, eu não faço isso, eu não sou aquilo, não sou ateu, não sou também satanista, mas eu creio grandemente em Jesus Cristo. Ele disse isso hoje, e eu pude ouvir, e prestei muita atenção no que ele estava falando. Mas ele pôde deixar claro para muitos que estavam ouvindo, que quando você fala com Jesus e pede a Ele de coração voltado para Ele, Ele te ouve. Aí a Bíblia vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Agora imagina, quando o Espírito do Senhor for tirado da terra, Ele é o Consolador, Ele é que nos renova as forças, Ele é que renova nossas alegrias, Ele é que nos traz paz. Imagine se você não subir na primeira leva dos fiéis, dos salvos, dos remidos, e você ficar aqui para a grande tribulação e o Espírito do Senhor não está mais na terra. Dá para você imaginar o tamanho do sofrimento? Você pode estar até dizendo agora: esse pastor está fazendo terrorismo. Eu não estou fazendo terrorismo. Eu estou te mostrando que sem o Espírito de Deus, a vida nessa terra vai ser sofrida de uma maneira tão grande. E Daniel Espeleta disse que nunca houve e nunca mais haverá sofrimento igual o da grande tribulação. Então, imagine você como serão os dias, porque as profecias estão se cumprindo, o cerco está fechando,
Hein? O tempo está terminando. Lembra que eu te falei da ampulheta, que o último grão de areia já desceu, só está faltando a ordem do Deus Pai para o Deus Filho, para que o Deus Espírito, a Trindade Santa, possa agir. E a ordem serem dada aos anjos para que rufem os tambores, não os tambores, né? Mas as trombetas de Deus, o chofar de Deus, para que o povo do Senhor seja tirado daqui. Então a palavra do Senhor que eu tomei aqui hoje diz que o Senhor é grandioso em perdoar, mas que volte o homem iníquo, o homem pecador, o homem maligno para Deus, porque Deus pode te perdoar. Aproxime de Deus. Eu vou repetir. Tiago escrevendo e diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegue a Deus para que Ele chegue a vós. Para que você seja um novo homem, uma nova mulher. Para que todas as podridões do passado sejam tiradas. E para que você comece uma nova vida, uma nova história da sua vida na face dessa terra. E quando a trombeta de Deus tocar, você com certeza não ficará aqui, mas subirá e será levado pelo Espírito do Senhor. É isso mesmo. Qualquer dia desse, eu vou trazer aqui uma palavra, quando Jacó mandou o teu servo buscar a esposa para Isaque. E ele foi buscar a Rebeca dele. E eu vou mais uma vez te mostrar que o Espírito de Deus, aonde ele está simbolizado. É preciso ler a palavra e pedir ao Espírito Santo para que oriente, para que possamos entendê-la de verdade, irmãos. E a palavra dessa noite, no livro do profeta Isaías, vem nos ensinar que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando ele manda, ela não volta vazia. Nós já passamos de 3 anos aqui no rádio, para a honra e glória do nome do Senhor. Quantas vidas não foram alcançadas, hein? Nós estamos aqui, eu, Marcos, a Betinha, evangelizando à distância. E a palavra do Senhor tem encontrado guarida nos corações. Às vezes achamos que não, mas quantos exemplos nós já tivemos de pessoas a nos procurar, dizendo: aquele programa não pode parar, porque tem evangelizado, tem encontrado pessoas que têm mudado as suas vidas, as suas histórias. E é por isso que aqui estamos. E é por isso que Deus tem abençoado a vida do Marcos, abençoado esse lugar, abençoado as nossas vidas, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Por isso ele disse: ela não voltará vazia. Eu tenho certeza que nesta noite a palavra do Senhor está falando com alguém que precisa mudar, que precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar, e precisa invocar enquanto ele está perto. Te pergunto, você sabe quantos dias mais você vai viver? Você sabe? Você sabe se amanhece vivo amanhã? Hein? Você sabe? Mas você escolhe, porque você tem livre-arbítrio. Escolhe aonde você vai passar a eternidade. Faça a sua decisão. Mas volte para o Senhor nosso Deus enquanto você pode, porque Ele é grandioso em perdoar. Lembre-se disso, que tudo está se cumprindo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E tudo vai se cumprir. Vai se cumprir. Não esqueça disso. Eu te falei ontem aqui de uma senhora, tornei a ver o vídeo hoje, porque estou impressionado com o que aquela senhora está dizendo, está fazendo a colocação,
ela está dizendo, eu já falei e vou voltar a dizer, muito próximo. E pelo que ela está colocando, não leva muito tempo, mas nem muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é porque não leva muitos dias. E ela está dizendo que o anticristo será apresentado ao mundo. E aí? E aí? Quando todo esse movimento de política passar desse ano, Deus com certeza vai me dar graça para me trazer aqui uma palavra para você entender que o anticristo já está operando. Só está faltando dizer, é esse o moço apresentado. Só isso. Para você entender que ele já está operando da face da terra. Há bastante dias. Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida. Que esta palavra encontre um cantinho no teu coração.